Fernando também dirigiu o filme Sweet Habana, que retrata o cotidiano de pessoas comuns que moram em Cuba, entre elas um menino com síndrome de Down. Fernando conversou com a gente sobre esse filme. Imagens do filme Sweet Habana. Menino com síndrome de Down abre uma gaiola e coloca dentro um pedaço de pão. Homem estaciona uma bicicleta. Mulher na sacada do sobrado. Fernando fala a seguir. Cada filme é como um filho, mas às vezes a gente tem um filho preferido, por diversas razões. Não é que a gente não ame os outros. Mas se eu tivesse mesmo que escolher qual dos filmes é o mais próximo de mim, teria que dizer com muita convicção que é Sweet Havana. Muito convencido de Sweet Havana. Sweet Havana É um documentário que narra um dia na vida da minha cidade e segue somente através de imagens e sons, não há diálogos no filme, a vida cotidiana de 8 pessoas. Entre elas, uma família composta por um pai, um menino e 2 avós. Eles não moram juntos, mas compartilham a educação desse menino, que conheci no ensino fundamental de uma escola regular. Mas Francisquito tem uma característica, é um menino que nasceu com síndrome de Down. Uma escola primária normal, pero Francisquito tiene una característica, que es un niño que nació con el síndrome Down. Imagens do filme Sweet Habana. Menino com síndrome de Down pega 2 cones de amendoim das mãos de uma senhora e sai correndo por uma rua. Pero que me interesaba a mí en esta historia, no solo Mas o que me interessava nessa história não era só a situação de Francisquito como um menino com síndrome de Down, e sim a relação familiar de amor, de compreensão, de entender quais são os passos necessários para poder entender e manter uma família com essas características. Passos necessários para poder entender e levar adelante uma família com estas características. Me atraía também uma realidade social. Também me interessava a realidade social. Aqui em Cuba, crianças com essas características são atendidas com muita dedicação, não somente em escolas especializadas, mas também em escolas regulares. Eles encontram um espaço onde podem participar sem se sentir diferenciados de modo algum. A aproximação com Francisquito foi praticamente igual que com o resto dos personagens. Não houve um tratamento diferente. Não houve diferenciação em el trato. Eu sempre tentava evitar que ele olhasse para a câmera, para dar a sensação de que é a vida. Nós não mudamos nada do cotidiano dele para o filme. O que senti, isso sim, a partir de um momento, é que Francisquito se relacionava muito melhor com a atividade quando seu pai estava presente. Portanto, o pai sempre nos acompanhou. E, portanto, o papai sempre nos acompanhou. E o que sim eu recuerdo é que, a vezes, quando Francisquito mirava a câmera... Me lembro que, às vezes, quando Francisquito olhava para a câmera, eu deixava, porque era uma relação de cumplicidade também com o espectador. Seu olhar era um olhar inocente, espontâneo, limpo, puro, e expressava sua personalidade. O mais interessante é que a Francisquito lhe gostou muito o cine. O mais interessante é que Francisquito gostou muito do cinema, da filmagem. E no final, ele repetia os comandos do diretor. Em muitas cenas, eu pedia para ele dar os comandos. Som, câmera, ação. E ele fazia direitinho. O pai de Francisquito, em uma cena do filme, eles faziam isso muito frequentemente. Costumava mostrar ao filho o céu, as estrelas, o firmamento, a lua. Porque Francisquito gostava, e ainda gosta muito de alturas, de subir em lugares altos. E no terraço da casa, muitas noites ele mostrava e compartilhavam esse mistério que é o céu noturno. Quando eu soube disso, me lembrei da minha infância. Lembrei que meu pai, um carteiro de Guanabacoa, não era cineasta, mas era de uma inteligência e uma sensibilidade muito especial. Ele gostaria de ter sido astrônomo, mas não pôde. A vida determinou que seria carteiro na minha cidade. Mas ele sonhava conhecer outros universos, outras galáxias. E quando eu era pequeno, ele também me mostrava as nebulosas, os planetas, as estrelas. E senti que havia ali uma coincidência muito forte entre a história de Francisquito e essa que eu tinha vivido na minha infância. E senti que aí havia uma coincidência muito forte entre a história de Francisquito e essa que eu havia vivido em minha infância. Imagens do filme Sweet Habana. Sentados à mesa, Francisquito e o pai brindam com um copo d'água. Fomos à casa de Francisquito, onde ele mora com o pai, para saber sobre a participação dele no filme.
Na calçada, sentado em uma bicicleta, o rapaz Francisquito levanta o polegar direito. O pai, em outra bicicleta, pedala pela rua com uma bola na garupa. Qual é o seu nome? Francisquito. Francisquito. E quantos anos você ¿Qué edad tem? tú tienes ya? 23, meu pai. Yo soy el papá de Francisquito. Eu sou o pai do Francisquito, que tem 23 anos. Vai fazer 24 agora. Que dia? Ahora, ¿qué día? 30 de setembro. 30 de El 30 de setembro. septiembre. La relación mía con Francisquito Minha relação com o Francisquito é muito franca, de muita confiança mútua, porque eu confio muito nele e ele confia muito em mim. de mucha confianza mutua. Porque yo confío mucho en él y él confía mucho en mí. Entonces, Então ele faz o que ele quer, Ele contanto que hace me o que diga quer. onde vai. siempre y cuando que me diga a dónde va. Cuando la mamá murió, Francisquito tenía 2 años y medio nada más. Quando a mãe dele morreu, Francisquito tinha Ela só 2 morre anos e de meio. linfoma Ela de morreu Hodgkin, de um linfoma de tipo câncer. Hodgkin, Um de psicólogo câncer. Um amigo psicólogo meu amigo meu me recomendou que eu o recomendou levasse que para lo passear sacara bastante. muito de la Por casa. isso ia a um camping com ele. Por No eso fim de semana íamos para o camping. Isso nos uniu muito. Me iba con él para el campismo. Sacaba un campismo un fin de semana y nos íbamos para el campismo. Entonces eso nos unió mucho también. Francisquito e o pai continuam pedalando pela rua. Eles param, descem das bicicletas e as colocam na calçada, margeada por grama. A él le gustó mucho la película, él disfrutó mucho de la película. Ele gostou muito do filme, se na divertiu muito. película, Nós começamos a aqui gravar lá começamos pelas a 2 da gravar tarde e terminamos de filmar esta parte como lá a pelas las 2 2 da da manhã. Y terminamos de filmar aquí, en este pedazo aquí, como a las 2 de la mañana. Después de la película, Depois do filme, o mais importante é Lo que fomos principal é que reconhecidos hemos por muitas sido pessoas, reconocidos por nos lugares muita onde a gente. gente menos imaginava. mucha gente, en los lugares donde uno menos se lo imagina. Y ustedes son los de Suite Habana. Vocês são do Suíte Você, Havana, você e e Francisquito, Francisco, Francisco. e muita Era muita alegria alegria quando a quando as gente pessoas nos viam na nos veia rua na e calle. nos tratavam com tanto carinho, tanto afeto. Porque é um filme E de nos conteúdo tratavam com muito muito carinho, forte, muito muito afeto. sentimental, Porque muito é realista. uma- Eu acredito uma que o filme, película na verdade, ajudou de muito a conteúdo criar, muito a formar forte, muito certos sentimental. tipos de consciência de que Muito as pessoas realista. devem se tratar Eu com creo mais sí que carinho, com mais que la suavidade, película, com en mais amor. realidad, ha ayudado mucho a crear o formar cierto tipo de conciencia de que la gente debe tratar con más cariño, con más suavidad, con más amor. Imagens do filme Suíte Habana, noite de lua cheia. O menino Francisquito e o pai sentados no terraço. Como Como é a lua? A lua era grande Era e más grande, É grande, grande e também Fria. era fria, Fría. fria, fria. E como você como sabe sabe que é que é fria? Fria ou Frío quente? caliente. quente. caliente. Quente? Caliente. Ah, Caramba. puxa, mas é muito bonita, não? Pero es muy linda, ¿eh? É, quente. Está bien, está bien. É quente? Pero bueno. Y cuando te recuerda cuando E você lembra no Suíte Havana que tinha uma había lua una luna grande? grande, Ajá, ¿eh? sí. Cuando el día de la No dia da fundación filmagem había tinha uma lua grande grande e nós subimos no terraço da casa. y nosotros subimos al techo de la casa. Ajá, usted No terraço. Tinha uma escada, o Estava a terraço. escalera, o techo. Então nos filmaram e a luz estava lá em cima. Uma lua bem grande, Entonces muito nos bonita. filmaron Y la luna estaba acá arriba. Una luna muy grande, muy bonita. Y E Fernando E estava Fernando muito estava muito emocionado, emocionado. porque eles tinham uma televisãozinha, uma câmera. porque ellos E tenían Fernando un dizia a Raul: televisorcito en la não cama. deixe de gravar essa imagem, E não deixe de Fernando gravar le essa decía a imagem. Raul, Esta imagem é muito bonita, muito. No dejes de grabar esa Continue imagen. gravando, Raul. No dejes de grabar esa imagen. Esa imagen es muy, muy bonita. Muy, síguela grabando, Raúl. De un muñequito Tinha um personagem argentino, Argentino, muito bonitinho, muy Dibu, bonito, Dibu. que ele gostava muito. Então eu Que ele disse: gostava Francisquito, muito. olha E le quem digo, está na lua. Francisquito, Dibu está mira fazendo quem tchau está na para luna. você. Está vendo? Dibu te está diciendo adiós. Tú lo ves y entonces él se queda mirando. Digo, dile adiós. E ele ficou Adibu. olhando e eu E disse: ele- faz tchau para o Dibu. Levanta la mano. Ele levantou a y mão e Fernando emocionado. Que arrebatado cena de linda, arriba. que cena linda. Obrigado, cena Francisco. mais Ficou bonita, que cena ótimo, mais ficou ótimo. Depois Y descemos. gracias, Francisco, que bien quedaron, que bien quedaron. Entonces después bajamos. Imagens do filme Suíte Habana. Pai e filho sentados lado a lado no terraço apontam para a lua.
a los padres brasileños, a los padres del mundo. Aos pais brasileiros, aos pais de todo mundo, Quando uno quando a tiene gente tem um filho ou uma filha, temos que dar a eles Un muita niño, una confiança. niña, hay que darle mucha confianza. Hay que Tentar fazer tratar com que de sejam que- muito de que independentes eles sejam e não muito superprotegê-los, porque a superproteção Eles acaba com lutem. eles. Faz muito, muito mal a eles. y no sobreprotegerlo, porque la sobreprotección acaba con ellos, les hace mucho, mucho daño. Temos que confiar Hay que muito confiar neles muito e ter neles muita paciência. e ter Temos que muita dedicar paciência. tempo a eles. Temos que dedicar Hay que tudo, dedicarle mas acima tempo. de tudo, muita paciência. Hay que dedicarle todo, pero sobre todo mucha paciencia. Gramado, Francisquito e o pai se abraçam.